2 Crônicas 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. 2. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. 3. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. 4. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. 5. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. 8. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. 10. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me a testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. 13. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. 14. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1400 carros e 12.000 cavaleiros, e colocou nas cidades para os carros e junto ao rei, em Jerusalém. 15. Fez o rei que, em Jerusalém, houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. 16. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. 17. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo, por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 2 Crônicas 2, 1. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. 2. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. 3. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros, para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. 4. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, lhe apresentar o pão contínuo da proposição, os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. 5. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. 6. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? 7. Manda-me, pois, agora, um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. 8. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sandalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus. 9. Para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. 10. Aos teus servos,
cortadores da madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. 11. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama ao seu povo, te constituiu rei sobre ele. 12. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. 13. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, 14, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, e de linho fino em obras de carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe para elaborar qualquer plano que se lhe proponha. Juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. 15. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. 16. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister e faremos chegar em jangadas, pelo mar, a Jope, e tu farás subir a Jerusalém. 17. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. 18. Designou dele 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. 2 Crônicas 3, 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. 2. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. 3. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados, e a largura, 24. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, e a altura, 120, o que, dentro, cobriu de ouro puro. 5. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. 6. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. 7. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. 8. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, e também a largura, de 20, cobriu-a de ouro puro do peso de 600 talentos. 9. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. 10. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. 11. As asas estendidas, juntas, dos querubins mediam um comprimento de 20 côvados, a asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. 12. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na outra parede, era também a outra asa igualmente de 5 côvados e estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. 13. Eles estavam postos em pé, e o seu rosto, virado para o santo lugar. 14. Também fez o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. 15. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel, sobre cada uma, de 5 côvados. 16. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. 17. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita, e outra à esquerda. A da direita, chamou-lhe Jaquim, a da esquerda, Boaz. 2 Crônicas 4, 1. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. 2. Fez também um mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. 3. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de colocíntidas,
10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundia o mar. 4. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. 5. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 3.000 patos. 6. Também fez 10 pés e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. 7. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. 8. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. 9. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. 10. E o mar pôs ao lado direito, para o lado sudeste. 11. Depois, fez virão as panelas, e as pás, e as bacias. Assim, terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. 12. As 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis, que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam no alto das colunas. 13. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam no alto das colunas. 14. Fez também os suportes e as peias sobre eles. 15. O mar com os 12 bois por baixo. 16. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios fez virão aqui para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado. 17. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Vereda. 18. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. 19. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição. 20. E os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem, segundo o costume, perante o santo dos santos. 21. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro. 22. Como também as espertadeiras, as bacias, as taças e os incensários, de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do santo dos santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. 2 Crônicas 5, 1. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. 2. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. 3. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. 4. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca 5 e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia, os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. 6. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniu a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que, de tão numerosos, não se podiam contar. 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. 8. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os seus varais. 9. Os varais sobressaíam tanto, que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. 10. Aí estão os varais até ao dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes, que estavam presentes, se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. 12. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos irmãos deles,
vestidos de linho fino, estavam de pé, para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. 13. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. 14. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 6, 1. Então, disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. 2. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua